20% falou o quê? Qual que é o medo da pessoa? Do paciente passar mal, ocorrer alguma emergência e a pessoa não conseguir resolver. O que é importante você focar, né? Quais são os conhecimentos que você precisa focar na hora que você está fazendo a sua cirurgia? Primeiro, pessoal aí que estava na faculdade, gente, como é chato fazer anamnese, não é? É chato, né? Mas é fundamental, E quando você sai da faculdade e não faz a anamnese, sabe o que acontece? É isso que acontece. Precisa fazer anamnese, tem que fazer anamnese. A anamnese é fundamental. Como é que você vai conhecer seu paciente, saber como você vai evitar esse monte de problema que eu acabei de falar aqui, emergência, intercorrência, se você não souber o que o paciente toma. E se o paciente tomar AS, que inutiliza a plaqueta, o AS dos medicamentos anticoagulantes, o Marevan, por exemplo, é tranquilo, que a partir do momento que o paciente para de tomar, para o efeito. Então você consegue fazer uma diminuição, uma redução menor, para que você possa executar a cirurgia. Mas o AS não. O AS inutiliza a plaqueta. Inutilizando a plaqueta, ele só vai ter plaqueta nova com quanto tempo? 7 dias. Que é quando os megacariócitos vão fazer novas plaquetas. As plaquetas são células sem núcleo, então elas são feitas por outras células. E aí o que acontece? Se você faz a cirurgia, o paciente toma isso daí e não fala pra você, sabe o que vai acontecer? Ele vai sangrar pra caramba e ele vai parar no hospital e não vai adiantar tomar vitamina K. Porque o problema tá nas plaquetas. Entendeu? Então, gente, a anamnese é fundamental. É chato de fazer? É chato de fazer. Sabe como eu resolvi isso? O meu paciente chega para fazer a avaliação. Eu entrego a anamnese para ele. Ele preenche e depois eu só confirmo. É assim que eu resolvi. Se o paciente tiver alguma dúvida, eu vou e sano na hora. A minha secretária tá treinada para sanar. E dessa forma você tem todas as informações que você precisa. Exames de sangue é preciso? É preciso. É preciso. Como que você vai saber como é que está a imunidade do seu paciente? Como que você vai saber como é que está a taxa de plaquetas? Agora, nesse período de quarentena, eu até conversei isso com alguns colegas, que a gente sabe que a maioria dos estudos que falam sobre pessoas em clausura, mostram que há um aumento do cortisol sistêmico. O cortisol, gente, é cortisona. É corticoide, né? Sendo corticoide, o que ele faz? Ele tem uma série de reações no nosso organismo, como retenção de líquido, entre outras coisas, mas há uma diminuição da imunidade. Essa diminuição da imunidade pode fazer o quê? O seu paciente tem uma infecção pós-operatória, um sangramento gengival, que ele não tinha antes do procedimento. E eu tenho aconselhado os meus amigos a fazer exames de sangue antes de dar continuidade aos procedimentos depois da quarentena. Porque o paciente que você pegou lá no começo da quarentena não é o mesmo que está agora na sua cadeira. Ele está com outros problemas. Entendeu? Então, gente, o exame de sangue é fundamental. Você saber ler um exame de sangue é fundamental. Se você não sabe, já anota aí no seu caderninho. Aprender a ler o exame de sangue é fundamental. Todos, tá? Você tem que saber todos. Tem que saber para que serve todos. É bastante coisa? Eu não vim aqui para dar macetinho para vocês. Eu vim aqui para falar o que vocês precisam estudar. Basicamente é isso. Então, anamnese. Exame é preciso. Quais os principais que nós devemos prescrever? Olha, o básico que a gente pede normalmente para cirurgia é hemograma completo, glicemia, eu peço o de hepatite, né, o HSB, o HSAG e o de AIDS. Normalmente os dois tipos, AIDS 1 e AIDS 2. Você sabia que tem 2 tipos? Pois é, tem 2 tipos. A gente pede dos dois, tá? E com isso, a gente consegue ver como é que está a imunidade do paciente, se ele tem algum problema hepatotóxico, se ele tem algum problema de imunidade. Então, essas coisas todas você consegue saber antes de fazer sua cirurgia. E daí você já elimina um monte de problema. E uma outra coisa que é importante, gente, é vocês entenderem que vai acontecer as intercorrências. As intercorrências vão acontecer você querendo ou não. Como que é importante você fazer? É você ter serenidade. O que é serenidade? Serenidade, gente, é você manter a calma apesar dos problemas. Tá vendo essa foto que tá bem aqui em cima de mim? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um médico, tá escrito aqui, não sei se vocês estão conseguindo ler. Americano que tá operando um soldado num bunker. Sabe o que é um bunker? É um buraco no chão onde os inimigos ficam jogando bomba. Os caras estão de peito aberto operando o cara.
Eles estão só com aquele avental de cozinha, sabe? Operando o cara. E olha a cara de concentração do cirurgião. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquilo lá que ele está fazendo é muito importante. E que manter a calma nesse momento em que tudo está contra você. Imagina, tá caindo bomba na sua cabeça. A qualquer momento, esse bunker pode desmoronar com ele e todas as pessoas que estão ali ao redor dele. E mesmo assim, ele permanece realizando o procedimento, mudando as sequências cirúrgicas e fazendo aquilo de forma automática, etapa por etapa. É assim que você tem que reagir. Ai, Bianca, mas como é que eu faço isso? Conhecimento, habilidade. Conhecimento, habilidade. Você só vai conseguir ter serenidade se você souber o que você está fazendo. E você só vai saber o que você está fazendo se você tiver o conhecimento aqui dentro. Se alguém falar para você, você está fazendo errado. Não tô não. Eu estou fazendo embasado no fulano de tal. Eu estou fazendo sobre embasamento do Hupp. Eu estou fazendo sobre embasamento do Peterson. Porque é assim que eu respondi uma vez. Teve uma vez, gente, que um dentista falou que eu fiz uma coisa errada na boca do paciente. Aí, o que eu fiz? E eu avisei a paciente. Falei assim, olha, você tá com um pedacinho da raiz, 2 milímetros, muito próximo do canal mentoniano. Então, nós vamos encerrar a cirurgia. Segundo o que eu estudei, 2 milímetros o seu próprio organismo vai reabsorver. Nós vamos fazer uma preservação a cada 6 meses. E é o ideal para você agora. Porque se eu for tirar esse pedaço, talvez eu machuque mais, eu cause mais dano do que benefício. Na época, não era possível, eu tinha medo de colocar lima, alguma coisa, e acabar lesionando, porque eu sentia o pedacinho vir e voltar assim, sabe? Tava bem triste. Beleza. Ela foi em outro colega, o outro colega falou que eu fiz errado. Aí eu peguei e falei, olha, a senhora pode pegar na página tal do Peterson, e lá tá escrito que é o mestre em cirurgia bucomaxilofacial, que até 2 milímetros, dependendo da situação, se você vê que vai lesionar mais o paciente do que trazer benefício, a gente pode deixar, porque 2 coisas podem acontecer. Ou o organismo expulsa, ou ele reabsorve. Ah, você pode me mandar isso? Posso. Bati foto do livro, pau, toma. Acabou. Seu tratamento está sendo embasado em cima de conhecimento científico. Você não está aqui à toa. A gente tem que ser sério. E para ser sério, você tem que ter conhecimento. Não tem jeito. E para você ter conhecimento, você tendo conhecimento, você tem o quê? Seriedade. Quando eu falei para vocês que todas aquelas intercorrências aconteceram comigo, aconteceram de verdade, mas eu sabia o que fazer. O paciente teve um ataque epilético, eu sabia o que fazer. O paciente desmaiou, eu sabia o que fazer. E sabendo o que fazer, fica mais fácil de você ter serenidade, né, pai? Fica muito mais fácil do que você não saber o que fazer. Concorda? Vocês não acham? É isso aí, gente. Então fica muito mais fácil. Então você não quer mais ter esse medo na sua vida? Vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer. A primeira coisa é fazer anamnese e exame de sangue. Você precisa conhecer seu paciente. Você precisa saber como é que está o estado sistêmico dele, para você poder fazer o tratamento com segurança. Qual que é a próxima coisa que você precisa fazer? Você precisa ter conhecimento técnico das intercorrências. Você precisa saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Tá? E como é que você consegue isso? Conhecimento, estudando, colega. Não tem jeito. Sentar a bunda e estudar. Não tem como. Conhecimento não vai entrar via Bluetooth no seu cérebro. Tá? Eles ainda não inventaram isso. Você vai ter que sentar e estudar por si só. Então você vai ter que descobrir, né? Vai ter que estudar como que resolve um problema de hemorragia. Dos 3 tipos de hemorragia que tem, né? 3, 4 tipos. Aqueles mais básicos, né? Por exemplo, a hemorragia venosa, que é uma hemorragia de lençol, ou uma hemorragia arterial, né? Que o sangue é esguichado. Como que você vai fazer para resolver os 2? Se é no osso, se é na mucosa, como que você tem que fazer para resolver? Fratura de tábua óssea. Como que você faz se houver uma fratura de tábua óssea? O que você deve fazer para evitar que isso aconteça? Também é importante. Aspiração de objetos estranhos. Quem nunca, né? Você está lá fazendo extração, de repente o paciente... O problema tá ótimo se ele engolir. Porque engolindo, ele vai fazer o caminho, né, das coisas que a gente engole e vai sair. E quando o paciente aspira? Que vai parar no pulmão? E aí? O que você tem que fazer? Você sabe? Então... Tem que saber. Tem que saber que tem que levar o paciente para o hospital. Tem que saber que tem que fazer uma radiografia de tórax. Tem que saber que tem que buscar o caminho daquele dente. Porque se tiver no intestino,
Estiver indo pro intestino, beleza. Mas se estiver no pulmão, tem que fazer a remoção cirúrgica daquele dente. Então, é importante conhecer. Então, gente, ter conhecimento técnico das intercorrências, saber o que fazer é fundamental. Qual que é outra coisa que eu aconselho vocês para que vocês deixem de ter esse medo na vida de vocês? Que esse medo não paralise vocês nunca mais. Tenha um curso de primeiros socorros. Vocês aí na faculdade, pessoal da faculdade que veio assistir nossa aula hoje, que eu estou muito feliz. Vocês já fizeram aula de primeiros socorros? No bonequinho, né? Assim, né? Já fizeram aula de primeiros socorros? Não? Falar pra vocês da minha aula de primeiros socorros? Porque a Bianca, né, mano? Puta, olha, eu vou te falar. Tudo que era pra zoar, eu levei muito bullying na faculdade. Eu era uma pessoa de muito bullying. Mas tudo que era pra zoar era comigo. Aí, o que aconteceu? O professor olhou pra minha cara. Quem vai fazer a massagem e a respiração boca a boca no boneco? Bianca. Eu tava olhando pra baixo. Sabe quando você tá olhando pra baixo? Assim, não me escolhe, não me escolhe, não me escolhe. Mas foi fundamental pra minha vida. Porque você só vê a importância de você fazer isso aqui quando você precisa. Porque quando você não precisa, você não lembra. Então, gente, existem diversos cursos de primeiros socorros, NRs, tá? Pessoal que normalmente dá curso de NRs dá esse tipo de curso. Existe curso de primeiros socorros de graça na internet. E é importante você buscar esse conhecimento. Porque na hora que você precisar, você tem que saber como fazer. Você tem que saber o que fazer. Porque se o paciente infartar na tua cadeira, é você que tem que resolver o BO até chegar a emergência. E isso aqui, você só vai parar de ter esse medo. Ai meu Deus, o paciente para de passar a mão, não sei o que fazer. Na hora que você souber o que fazer. Porque aí quando você sabe o que fazer, acabou. Não tem mais medo. Então, gente, aqui a gente tem, né, alterações clínicas causadas pela ansiedade, reações alérgicas agudas. Você tem que conhecer o que fazer nessas situações, como fazer, para evitar que esse medo paralise você. Senão, você sempre vai ter esse medo te atormentando na hora da cirurgia. Então, essas são as 3 etapas que você vai precisar para resolver esse problema.